Oh, glória! Louvado seja Deus por mais um dia. Quero passar aqui para desejar já um ótimo ano para você. Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Gente, já chegou. Como assim? Eu me lembro de quando eu era criança, tinha na faixa ali de uns 13 anos, e estava sentado embaixo de um pé de mangueira com meus irmãos, né, a Aline e o Alex, e a gente estava falando, né? Nós tínhamos ido, acho que na catequese, alguma coisa assim na época, e nós ouvimos falar um versículo que falava que até 2000 chegará, mas de 2000 não passarás, uma coisa assim. E aí a gente colocou na cabeça que então o ano de 2000 ia ser o nosso último ano na face da Terra, né? E aí nós começamos a contar quantos anos nós iríamos ter. E eu lembro que eu falei, nossa, eu vou ter 17 anos, nossa, eu vou morrer jovem. E cá estou, 2026, vou fazer 43. Como assim, né, gente? Eu falei, ô glória, louvado seja Deus. Mas o tempo passa muito rápido. E você sempre acaba, né? Eu fiz um post esses dias lá na rede vizinha. E eu falei, né, sobre sempre vai chegar aquele momento que você vai falar, poxa vida, por que eu não comecei antes? Por que eu não fiz isso antes? Nossa, se eu pudesse voltar lá atrás, né? Eu escuto muito isso e às vezes eu sempre falo isso quando eu penso em bitcoins, né? Eu sempre lembro que, nossa, eu tava no momento, eu vi o negócio, mas eu não entrei. Aí hoje eu falo, nossa, por que eu não voltei no tempo para fazer aquela ação que estava para fazer e por alguma razão desisti? Então, isso é a nossa vida. A gente sempre tem momentos para fazer coisas e a gente desiste. E por que será que a gente desiste, não é? Enfim, eu quero compartilhar com você um versículo que está lá em Salmos 90, no verso 12. E está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que o nosso coração adquira sabedoria. Oh, glória, que coisa linda, né? Este é um salmo que foi escrito por Moisés. E Moisés é aquela pessoa que, aqui nesse mesmo capítulo, aqui, versículos anteriores, ele está falando que os dias dos homens são escassos, são poucos, eles chegam a 70, no máximo 80. Mas quem chega nessa fase já está muito cansado, debilitado, o corpo, né? Principalmente nos dias de hoje, né? A gente se intoxica de remédios, né? Achando que vai. A sensação é de que nós queremos viver eternamente, sabendo que não vamos viver eternamente. Mas a gente quer encontrar um novo remédio, uma nova forma, uma nova alimentação, sei lá, para que a gente possa prolongar os nossos dias. E o mais importante de tudo isso nos nossos dias é estar buscando a presença de Deus, se alimentar da palavra, orar, ter intimidade com Deus. Por quê? Porque a nossa vida aqui, nesta terra, neste plano, como dizem, é passageiro. Estamos aqui para cumprir uma missão, um propósito de Deus para nossas vidas, porque o propósito, o sonho do Senhor é ganhar almas, é trazer as pessoas para perto dele, porque quando houve o rompimento lá no Éden, né, daquela aliança que foi quebrada pela desobediência daquele casal, Adão e Eva, que todo mundo conhece, houve ali uma separação entre Deus e os homens, porque Deus costumava descer à terra todos os dias para tomar um café, vamos dizer assim, que é o que você vai entender melhor. Ele descia para conversar com Adão, para estar ali no momento com ele. Adão, me conta como foi seu dia. Ah, pá, então, né, Senhor, né, ali na Bíblia relata que ele falava Senhor, né. Ah, Senhor, então hoje eu dei nome para aqueles bichos, aquele lá coloquei de macaco, aquele ali, sabe assim, aquela planta ali eu coloquei tal nome, é orquídea, né? E aí, sabe aquela coisa assim, me conta, Deus quer relacionamento, fica comigo, fala para mim o que você precisa, o que tá acontecendo no seu dia, qual que tá sendo a sua dor, qual que tá sendo a sua dificuldade. Mas a gente não faz isso, né? A gente fica lá rolando o nosso dedinho no nosso celular, né? Vamos ver a vida dos outros, que é mais legal, né? E aí vou ficando muito chateado, frustrado, porque parece que sempre a vida do outro é aquilo que eu queria viver. Então eu deixo de ser grato por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. Então entende como é importante. Que versículo lindo esse, né? Que a gente deveria todos os dias começar assim: Senhor, ensina-me. Ensina-me a contar os meus dias, porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Eu preciso viver este de hoje com sabedoria, buscando a tua presença, porque é aonde eu quero estar, é aonde eu estou me preparando para voltar. Eu não sou daqui, né? Para casa voltarei. Já ouviu essa canção? Linda, né? Chega arrepia. Eu não sou daqui.
Então nós não somos daqui. Nós temos que buscar entender para onde iremos. Porque se nós não nos dedicarmos a essa aliança com Deus, e eu quero te dizer isso já nesse primeiro dia de janeiro, tomei uma posição diante de Deus para esse ano, de estar mais neste canal, falando sobre aquilo que Deus me levantou. Então, Deus me levantou para falar sobre finanças. Por que sobre finanças? Porque envolve mamon. Então, isso nos próximos vídeos que eu farei, eu vou trazer, né, de todas as formas. Eu estou falando, Senhor, me ajuda a encaixar em todos os versículos, em todas as passagens que estou lendo, o cuidado que temos que ter com isso, né? Então, Deus tem me levantado para isso. É algo que eu fico olhando e falo, Senhor, paizinho, é sério mesmo que é eu que o Senhor quer que fala disso? E o Senhor me fez viver muitas experiências, né? Me fez viver muitas mesmo. E como diz Paulo, eu aprendi a estar no pouco, a estar no muito. O importante é que em todas as coisas eu posso, com a graça de Deus, com aquele que me fortalece, né? Posso todas as coisas em Deus que me fortalece. Então eu aprendi muito com o Senhor e disso veio os meus livros, né? E esses livros são todos, o lucro que eu vou ter com eles é todo para projetos sociais que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Então, assim, eu preciso que todos nós, né? Eu preciso fazer você entender a grandeza de Deus na sua vida, nesses dias que você tem para viver. Então não acorde e vá pensar lá no que você... eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. Deixa eu tomar café correndo aqui porque eu tenho que trabalhar. Menos preciso fazer hora extra. Nossa, tenho que pagar aquele boleto. Não. Como diz a Manu, minha afilhada, respira. Fica calmo aí agora, porque você precisa entender que não é sobre pagar os boletos. Não é sobre ter essa vida corrida e agitada. Precisa sentar, ter tempo de qualidade com Deus. Precisamos ter tempo de qualidade com Deus, né? Então aqui Moisés, ele está falando sobre isso. Se você entender a história de Moisés, ele foi perseguido desde o ventre. Porque na época que a mãe dele ficou grávida, né? O Joquebede, né? Quando ela ficou grávida, gente, já tinha um decreto. Se for menina, vai viver, você vai cuidar dela, vai crescer com você. Mas se for menino, a cova já tá aberta. E aí ela teve que colocar ele no cestinho, colocar ele no rio. Então ele teve que vencer o nascimento, vencer o rio, depois ser criado pela própria mãe, depois ser dado para adoção, né? Por aqueles que supostamente era onde ele mais ia correr risco, né? E ali ele cresceu, ali ele ficou até um dado momento, depois foi para o deserto, né? Então, o que significa isso, queridos? O que significa isso? Ele entendeu como é importante valorizar os dias na presença de Deus, buscando sabedoria, porque senão a gente vai viver que nem lá em Salomão, né? Lá no livro de Salomão, em Eclesiastes, para ser bem mais exato, porque Provérbios tem muito ensinamento. Eclesiastes ele já mostra algumas coisas mais que são, vamos dizer assim, o fruto das escolhas erradas, né? Então, quando a gente escolhe a vaidade, aí a gente descobre que tudo aquilo é passageiro, né? Nossa, eu juntei tantos tesouros, fiz tanto, corri, mas não me envolvi com Deus de verdade, tá? Então, às vezes, não é só sobre falar Senhor, Senhor, ou sobre estar orando, ou sobre estar expulsando demônios, é sobre realmente uma vida de relacionamento, renúncia. Quando estamos com Deus, nós precisamos renunciar. Todos os dias temos que renunciar. E renunciar o meu eu, renunciar as minhas vontades, renunciar aquilo que eu escolheria se eu estivesse no controle. Mas eu quero entregar os meus dias ao Senhor, né? Porque o Senhor é que conhece. O Senhor é o Deus do futuro, é o Deus do amanhã. Então, quando a gente entende isso, entendemos principalmente que não somos daqui, que nosso lugar não é essa terra. Eu não posso me fixar, me prender, idolatrar essa vida que eu estou vivendo, a pessoa que eu sou, porque eu não sou daqui. Então eu preciso amar a palavra e entender que voltarei para os braços do Pai que me criou. E é sobre isso. Então eu espero que essa reflexão tenha trazido alguma luz para o seu coração, como trouxe para o meu, da importância de estar nessa santidade, nessa busca. A palavra do Senhor fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia, sabe? Por que Deus está dando alerta para nós? Porque hoje estamos de pé, amanhã pode nos aparecer um pecado do qual a gente não vai conseguir
vamos dizer, resistir. E aí, tudo vai pro brejo, e sabe o que a gente faz? A gente começa a moldar a palavra, eu já disse isso aqui, a gente começa a moldar a palavra para encaixar naquilo que estamos vivendo, porque queremos a aprovação de Deus e das pessoas, né? Só que cometendo pecado. Então, vamos entregar nossos dias ao Senhor? Vamos entregar? Vamos fazer isso? Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora. Agradecemos por mais essa virada de ano, por mais este momento, por mais este respirar, pois não sabemos o quanto temos de fôlego ainda, mas que todos os nossos próximos dias sejam dedicados ao Senhor, a conhecer a Tua palavra, a entender mais de Ti, a estar aliançado com o Teu propósito, Pai. Ensina-nos, nos dá esta glória, Senhor, esta graça de entendermos a Tua palavra, vivermos meditados nela, aliançados e fortalecidos nela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa nosso ano, Pai. Que seja um 2026 de romper e de não deslizar, porque adversidades vão acontecer todos os dias. Principalmente num ano que tem eleição, que tem Copa, que tem vários eventos que já mexe com a estrutura e a emoção das pessoas. Mas que nós possamos estar ali, firmes, focados, em direção ao nosso alvo. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E, queridos, se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí, eu e meu esposo, nós vamos estar indo mais ao monte esse ano, um propósito nosso também, de estarmos buscando mais a presença de Deus, e vai ser um prazer também levar seu pedido de oração, estar orando, intercedendo por você. Você sabe que a palavra do Senhor fala que a oração do justo vale muito em seus efeitos, né? E o Senhor, ele mostra lá na passagem de Jó, no livro de Jó, você pode ler depois, mas ele fala ali que Jó foi abençoado quando ele orou pelos seus amigos. Então, assim, é um prazer orar pela sua vida, pelas suas causas, mas saiba que eu, orando por você, Deus vai estar orando por mim, cuidando mais de mim, entende? Então, fica tranquilo que nossa oração vai ser uma oração realmente de coração, com amor, para que o seu propósito, desde que seja algo que você está pedindo para te ligar a Deus, vai acontecer na sua vida, e você depois vai poder testemunhar aí nos nossos vídeos, no nosso canal. Vai ser uma bênção receber ali seu pedido de oração e depois o seu testemunho, tá? Mas sempre lembra disso. Aquilo que você pede precisa estar direcionado ao foco de Deus, tá? E o Senhor, Jesus, quando veio aqui à Terra, ele veio para quê? Você sabe? Posso deixar essa pergunta aí para você responder, ou você quer que eu responda? Não, vou responder. Então, o Senhor Jesus veio para os doentes e para os pecadores. Então, Ele quer que a gente continue isso, anunciando a palavra para os doentes, para os pecadores, né? Não somos todos pecadores? Somos, mas quando você conhece a verdade e começa a buscar esta sabedoria nos teus dias, então você é um pecador que está com um nível acima ali de, vamos dizer assim, um nível acima da presença de Deus, né, buscando a santidade. Então você já consegue ensinar o outro a sair do buraco, né? Você começa um a puxar o outro para sair daquele buraco. Não pode ser um cego guiando outro cego, mas uma pessoa que já está ali usando um óculosinho, né, que já está com uma vista melhor, ajudando o outro a sair e a crescer, e todos nós possamos romper na graça, no conhecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oh, aleluias, glória a Deus, até o próximo vídeo, então, que o Senhor os abençoe. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja conosco agora e sempre. Amém?